Glória a Deus. João 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Repete comigo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Essa é a palavra de Deus para nós nesse ano 2020. Vira para o seu irmão e fala assim: essa é a palavra de Deus para você, meu irmão. Você que está nos visitando, não fique acanhado nem preocupado. Nós não estamos querendo que você fique na igreja, mas se você quiser, você é muito bem-vindo. Mas vire para o outro, para ele não ficar com ciúmes, e fala assim: essa é a palavra que Deus tem para você esse ano, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você entenda que obras maiores não tem nada a ver com construção maior. Se Deus quiser nos levar a construir alguma coisa o ano que vem, ou esse ano, eu vou pedir para Ele deixar mais para frente. Mas se Ele quiser, eu estou aí. Quero pedir um ano sabático de construção. Mas se Ele quiser, amém. Mas a proposta, a direção de Deus, o que Ele compartilhou no nosso coração, não tem nada a ver com construção. A construção só veio testificar que nós vamos fazer obras maiores, ganhar mais vidas para o Senhor Jesus. Nós temos um local adequado para trazer, para que o Senhor possa converter mais pessoas. Então o propósito de Deus é que nós possamos fazer obras maiores. E quando nós falamos sobre obras maiores, isso envolve você, a igreja. Isso não tem a ver com o pastor, por mais que o pastor está envolvido nisso. Mas você tem que entender que essa direção é para você. Isso é propósito de Deus para você. Eu falei também que nós não somos salvos por, mas para fazer boas obras. Quantos quer repetir isso comigo? Fala assim: eu não sou salvo por, mas para fazer boas obras. Então Efésios 2, 8, 9 e 10 fala exatamente sobre isso. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, não vem de mim, não vem de vós, mas é um dom de Deus. E aí ele diz: e não de obras. Não é por obras que o homem é salvo, para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém venha achar que tenha comprado ou merece a salvação. A salvação, ela é graça, é um favor imerecido, é algo que você não merece, mas pelo amor de Deus Ele te ofereceu a salvação. E como eu tomo posse dela? Pela fé. E aí no versículo 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Repete comigo: criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então você não é salvo por, mas é salvo para fazer boas obras. E não tem como escapar disso. Se você é um crente consumidor, esse ano você vai mudar em nome de Jesus. Você não vem aqui para sentar na cadeira e consumir um culto, consumir o pastor e achar o que está certo, o que você gosta, o que você não gosta, porque o culto não é você, o culto é a Deus. Comecei bem o ano, hein? Comecei light. Ô Senhor, me controla. Eu amo vocês, irmão, mas nós precisamos fazer boas obras esse ano. Você precisa entender o que é isso. Esse chamado recai sobre você. Como pastor eu entendo isso, como pastor nós entendemos isso, mas você precisa entender que não tem a ver com o pastor, tem a ver com você. Você é a igreja do Senhor, você é o corpo de Cristo em Fernandópolis. Posso escutar um amém? Então ele diz, no versículo 10, o apóstolo Paulo: somos feitura dele, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você precisa andar fazendo boas obras e ponto final. Fala assim: eu preciso viver fazendo boas obras e ponto final. Irmão, se você não estiver andando e vivendo em boas obras, você está contrário à vontade de Deus para você. Porque de antemão, antes de Deus te criar, Ele já te criou com esse propósito, de ser a imagem e semelhança de Deus, e andar como Ele andou, fazer as obras que Ele fez. Por isso que em João 14, 12 Ele diz: ei, preste atenção. O contexto de João 14 começa um pouco antes do 12.
Alguns discípulos indagando, se eu não me engano, foi Tomé. Mas para onde o senhor vai? Como é que é? O senhor vai para o Pai? Quem é o Pai? Ele falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Se vocês me conhecem o Pai. Se vocês veem as obras que eu estou fazendo, eu só faço essas obras pelo Pai. E aí ele fala, se vocês creem em mim, se Deus estiver em mim, se o Espírito Santo estiver em você, você vai fazer as obras que Jesus fez, que o Pai estava nele, e agora Jesus em nós, através do Espírito Santo, nós vamos fazer as obras que ele fez, e ainda maiores nós vamos fazer. Isso é uma declaração surpreendente de Jesus, e parece que não tem nada a ver. Ele termina o versículo dizendo, é porque eu vou para o Pai. Mas o que tem a ver? Vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para o Pai. Porque até aquele momento quem fazia obras maiores era Jesus. Quem estava curando, libertando, fazendo milagres, era Jesus. Ele diz, eu vou para o Pai. Mas os milagres, as obras não vão parar. Porque é um povo que eu vou infiltrar, que eu vou liberar o meu poder, o meu espírito, a minha presença neles. E eles vão dar continuidade. Eles vão fazer as obras que eu fiz, mas vão fazer ainda maiores, pela unção do Espírito Santo de Deus. Então está aqui o banner. Essa é a definição do ano 2020. Obras maiores em 2020. Em Fernandópolis, ali está o mapa. Mas não é por você, porque você é bom. Não é pela tua capacidade, mas é pela pomba representada ali, o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus em mim e em você. Nós vamos fazer obras maiores nessa cidade, em nome de Jesus. Vamos tocar em lugares que ainda não tocamos. Vamos entrar em lugares que ainda não entramos nesse ano. Por quê? Porque nós vamos fazer obras maiores. Tem muita gente para ser salva em Fernandópolis. Tem muita gente afastada, que está decepcionada com a igreja, com o pastor. Nós vamos alcançar essas vidas para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O cristão salvo em Jesus, ele precisa tocar as pessoas. Você precisa ser o sal em Fernandópolis. Você precisa ser a luz em Fernandópolis. Eu te pergunto, quem trabalha com você quer ser crente? Ou você é grosso, estúpido, faz tudo errado, mente, é mau caráter? Então mude o seu comportamento, deixa eles ver Jesus em você, que eles vão querer se converter, eles vão precisar da tua oração, eles vão querer o que você tem. Aquele que estuda com você, será que eles veem Jesus em você? Não importa o que vão falar, importa o que Jesus fala ao teu respeito. Então nós precisamos tocar as pessoas. Eu preciso ser o sal e a luz de Fernandópolis. Você precisa ser a luz no teu trabalho. Eu não falo que você só tem que falar. Você tem que testemunhar de Jesus. Porque falar até papagaio fala. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Vem para a igreja, vem para a igreja. Não. Eu não minto. Sou uma mulher de caráter. Não me contamino. Não permito ficar vivendo em impureza. Eu trato bem as pessoas. Eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo meus pais. Eu não fico fornicando jovens. Eu dou um bom testemunho. E aí quando eu falar de Jesus para aquela pessoa que está precisando, essa palavra vai encharcada de unção e de poder. E aí ela vai fazer aquilo que lhe apraz. É assim a palavra de Deus. Ela desce e vai fazer aquilo que apraz. Para aquela que foi designada, diz o Senhor em Isaías. Mateus 28, 19 e 20, Deus disse, vão e façam discípulos. Irmãos, há muito tempo atrás, nós tínhamos um lema e era quase que geral nas missões. Ide e falai. Quantos é dessa época aí? Ide e falai, ide e pregai, ide e pregai. Não vem não, tem bastante gente dessa época aqui. Ide e pregai, ide e pregai. E que não é errado isso. Mas eu vejo que ela se tornou algo que não é a verdade total. Eu lembro que nós fazíamos evangelismo em cima de caminhão e cantávamos e pregávamos, ide e pregai. Se convertia alguém naquele bairro, nós dávamos um cartãozinho, se ele procurasse bem, se não procurasse, ele ia para onde ele queria. Se ele não tinha consciência, ele podia ir para qualquer religião. Concorda comigo? Então
Então eu quero que você entenda que já faz um tempo que esse conceito vindo agora do Espírito Santo foi melhorado, ou melhor, foi integral. Não é melhorado, perdão a palavra, foi integral. Não é simplesmente ir de pregar, como está em Marcos. Mas Mateus diz, Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulos. Fazer dá trabalho. Vira para o seu irmão assim, fazer dá trabalho. Falar não dá trabalho. Quantos concordam comigo? Ah, Jesus te ama, ó, vem para a igreja, ó, Jesus te ama. Agora, fazer discípulo dá trabalho. Você tem que ir atrás, você tem que evangelizar, tem que cuidar dele, tem que trazer na igreja, né? Nenezinho fez cocô, você tem que limpar o cocô dele, não sei o que, aquele cheiro ruim que ele faz, você fala um negócio, ele faz outro, e dá trabalho, você vai atrás dele, ele não vem na igreja, ou ele veio e foi embora, porque não sei o que, você vai atrás dele, não irmão, Deus te ama, não irmã, vamos, dá trabalho. Mas o chamado para fazer obras maiores é fazer discípulo, levando eles ao batismo. E mais ainda, não para aqui, não é só fazer discípulos e ir levando ao batismo, é ensinando a obedecer em tudo o que Jesus disse. Vocês querem ver? Põe para mim Mateus 28, 19, acho que 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Ensinando-os. Se você não obedece, como é que você vai ensinar a pessoa a obedecer? Filho, você tem que ler a Bíblia. O pai não lê. Filho, você tem que jejuar. O pai não jejua. Filho, você tem que ser verdadeiro. O pai não é verdadeiro. Como estão entendendo? Tem que ensinar, guardar todas as coisas, tem que obedecer. Tudo que é ordem de Jesus, nós temos que obedecer, não temos que indagar e nem justificar. É obedecer, eu tenho que obedecer. E aí eu vou fazer obras maiores, eu vou ensinar essas pessoas que estão vindo para Jesus a também obedecer. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não escutei nem um amém. É porque vocês não entendem que isso está no coração de Jesus, fazer grandes obras. Você não entende que Jesus quer te usar na tua limitação. Ah, pastor, mas eu não sou boa de conversa. Você não precisa ser boa de conversa, você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar obedecendo. Ele vai te usar para fazer grandes obras. Porque Ele fez uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus está comigo, Jesus está com você todos os dias. Então nele e através dele, eu e você podemos fazer obras maiores. Quantos estão entendendo? Vou te fazer uma pergunta, ou melhor, você vai fazer uma pergunta para o irmão, mas não responde, tá bom? Para não ficar constrangedor, ficar chato, triste, magoado. Pergunta para o seu irmão, fala assim: quantas pessoas você já foi instrumento para converter? Quantas pessoas converteu com você? Quantas pessoas? Outra pessoa está com ciúmes, vira para o outro lado e fala assim: e você? Quantas pessoas você já trouxe para Jesus, discipulou, levou eles ao batismo? Quantas? Agora, olha para mim. Quantas que você já desviou bem longe? Falou: para ser crente igual você, eu não quero distância. Filipenses 3,12, o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha alcançado ou que eu já tenha chegado à perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo também que eu fui alcançado. Você foi alcançado por Jesus, você foi salvo por Jesus para ser um instrumento de salvação para outros. Você foi alcançado para alcançar outros. Para de ser preguiçoso. Você não pode ser consumidor de culto. Você tem que ser um discípulo de Jesus e fazer outros discípulos, levar pessoas ao batismo, à conversão. Como estão entendendo? Servir é uma ordem de Deus. Irmãos, a coisa é tão séria que Jesus, quando veio na terra, Ele veio como Senhor, certo? Ele veio como servo. Ele era filho de Deus, certo? Sim. Ele era Deus encarnado, sim, certo. Mas Ele veio como servo. Isaías, Deus, usando a boca do profeta Isaías, chamou o seu próprio filho de escravo por 2 ou 3 vezes. O meu servo Jesus, Ele vai salvar a humanidade. Filipenses, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, porque Jesus se humilhou,
tomando a forma de servo, escravo. Deixou a sua glória, não teve orgulho, não usurpou ser igual a Deus, simplesmente se humilhou, tomando a forma de servo. Agora você quer vir à igreja para ser servido? Eu te pergunto, será que está certo isso? Agora sabe qual é o pior? É aqueles que não querem servir ou não entendem isso. É aqueles que servem só onde ele quer. Eu tenho ministério de pregação. Se eu tivesse aí em cima, podia construir uma igreja para 2.000 pessoas, pastor, porque eu ponho o senhor no chinelo. Louvor? Esse ministério aqui? Quando eu pego no negócio aqui, o negócio chega. Eu canto, eu prego, eu faço. Ei, sabe de uma coisa? Sabe quando você vai estar aqui? Quando você for fiel aqui, Quando um dia você não tiver vergonha de pegar num rodinho e limpar o chão de uma igreja. Não tem problema não. Sexta-feira, eu e algumas pessoas estavam lá, encerando a igreja. Eu não faço isso para me aparecer não. Não é que eu estou lembrando disso agora. Eu nunca quero perder isso. É lógico que tem gente para fazer, não é isso que eu vou ficar fazendo. Tem mais como, né? Deus está me chamando para ser, né, eu e minha esposa, para a gente governar a igreja, para ter direções, ouvir de Deus. Eu não tenho que ficar, né, não é desmerecendo, esse não é o meu papel, sim. Mas se eu tiver que fazer um dia, eu não tenho nenhum problema de pegar um rodinho, passar uma cera ou pegar uma cadeira. Ontem eu e minha família, nós tínhamos combinado na segunda-feira, não aguentei. Depois da reunião de oração, nós vamos levar 200 cadeiras daqui para lá. E os homens todos, quem estava lá, aquele dia lá, que combinou de segunda-feira, recebi até um zap do irmão. Ué, pastor, assim não vale, o senhor combinou segunda, o senhor já pôs tudo, já viu aqui no Facebook, já as fotos, tudo pronto. Falei, irmão, não aguentei. Eu e minha família estava lá, tinha mais alguns irmãos, uns 4, né, uns 5, nem lembro lá. Nós colocamos as cadeiras, porque já tinha passado a cera, já tinha secado. Não tem problema de fazer isso, eu e minha família não tem problema não. O melhor servo é aquele que serve aonde Deus colocou ele, não onde você quer estar. Eu lembro de hoje ele é líder de célula, mas ele chegou para a igreja há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos acho. Ele veio falar, estou vindo para a igreja, pastor, assim assado, falou um monte de coisa e tal, e eu identifiquei algumas coisas nele, principalmente o orgulho. Ele falou, pastor, sabe o que eu mais vou sentir falta? É porque lá na outra igreja eu pregava. Para quem já me conhece, isso não é surpresa, mas para quem não me conhece, assusta. Eu falei, sabe o que é isso aí, meu irmão? Isso é orgulho. Isso aí não é que você quer fazer obras maiores, que você está sendo usado por Deus, não é não. Porque você pode falar para Jesus, não precisa ser aqui. Pode ser lá na sua casa, para o seu vizinho, no seu trabalho. Você pode converter muito mais gente fora do púlpito do que aqui em cima. Eu falei, esse não volta mais. Só se Deus tiver plano com ele para ficar nessa casa. Mas graças a Deus, demorou 2 semanas. Eu falei, sumiu mesmo, não aguentou a pressão. Mas ele voltou e foi uma bênção. E hoje é líder de célula, glória a Deus por isso. Sabe, irmão, nós precisamos entender que nós somos chamados para ser servo. E quando eu entendo esse chamado, eu vou ser usado nesse ano, nessa cidade ou em outras cidades, para fazer obras maiores. Você precisa entender isso. Você precisa se humilhar. Os discípulos de Jesus entenderam isso. Eu não vou ler, mas Paulo em Romanos fala sobre isso. 2 Pedro 1, Tiago 1, Judas 1. Todos eles começam a carta dizendo: Paulo, Judas, Pedro, Tiago, doulos de Cristo. O que é doulos? Escravo, servo de Cristo. Eles entenderam isso. Eu estou aqui para servir Jesus aonde Ele quiser que eu sirva, não onde eu quero servir. Como estão entendendo? 1 Coríntios 9,16, Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não, mas eu sou apóstolo, eu só vou agora governar as igrejas. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele tinha o título de apóstolo, ok, sim, mas ele continua sendo um grande evangelista, pregando, falando, ensinando. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O desejo de Deus é fazer de mim e de você uma ferramenta para mudar o destino espiritual das pessoas que nos cercam. Eu vou dar outra oportunidade para você entender isso. A vontade de Deus, o desejo de Deus, para a minha vida e para a sua vida, é para que você seja um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus,
através do Espírito Santo, para mudar o destino espiritual das vidas que te cercam. Onde você está, você tem que ser luz e sal, tem que fazer diferença. Você não está ali por acaso. Tem que dar testemunho. Enquanto você estiver conformado com as pessoas que estão à sua volta, e até familiares, indo para o inferno, se você se conformar com isso, isso mostra que você não está no propósito de Deus e não entendeu o que Deus tem para você. Eu não estou falando daqueles familiares que você já falou de Jesus para ele, não estou falando desse tipo de pessoa. Esse você já falou e continua orando, amém? Sempre que tiver oportunidade, convido para a igreja, para a cela, para trabalhos especiais. Mas nunca deixe de orar. Mas eu estou falando daqueles que estão convivendo com você e você não é um instrumento de Deus na vida deles. Mas eu estou liberando aqui em nome de Jesus. Teu pai é difícil, tua mãe é difícil, teu irmão é difícil. Aquele amigo seu está difícil. Ele é muito religioso. Eu não sei o quê. Pastor, ele não é impossível. Estou liberando em nome de Jesus. Você vai fazer obras maiores. Você vai ser um instrumento de Deus para converter essa pessoa, para tirar do inferno e para levar ela para o céu, em nome de Jesus. Obras maiores você vai fazer esse ano 2020 e vai trazer o feixe na sua mão, falando: está aqui o meu fruto. Essa pessoa eu fiz discípulo. Levei ele até o batismo, levei ele para o encontro com Deus. Está aqui, agora ele vai caminhar sozinho. Agora já não é bebezinho, agora ele já está andando sozinho. A nossa responsabilidade, entenda isso, por favor, não é converter as pessoas. Você precisa entender isso, porque tem crente que não entende isso. Quer converter na marra. Quer pegar aquele serrote e cortar a cabeça, o crânio da pessoa, enfiar Jesus lá dentro e você vai se converter na marra. Não. Deus nunca vai cobrar de você a conversão das pessoas. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O teu papel é ser um instrumento de Deus, discipulador, convidar, dar testemunho, pregar, falar de Jesus, convidar, ir até a pessoa, trazer ele para a igreja, estar junto com ele, pagar o preço. Deus nunca vai cobrar de você a conversão de alguém, mas vai cobrar de você o chamado que Ele colocou em você. Você foi alcançado para alcançar outras vidas. Você foi escolhido para levar outros para Jesus. Quantos estão entendendo? E eu quero que você entenda uma coisa: Deus é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Ele vai sempre te recompensar. Deus não é injusto, está lá em Hebreus 6,10. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês têm evidenciado para com o meu nome, com o amor que vocês têm me servido, e ainda estão servindo aos santos. Deus não é injusto para deixar para trás todo o trabalho que você faz na obra dele. Deus não é injusto. Você pode dizer um amém? Deus nunca vai se esquecer. Deus nunca vai se esquecer do teu trabalho que você faz em amor, com a motivação correta. Então em João 14:12, voltando para o texto principal nosso, o versículo que dá base para esse ano, Jesus faz uma declaração muito poderosa e às vezes muito mal compreendida. Você não é agora um deusinho que você faz o que você quer. Você tem poder agora de fazer grandes obras, você vai fazer as coisas acontecer. Menos. Não é isso que ele estava falando. Ele estava dizendo o seguinte: vocês precisam ser como eu fui, andar como eu andei, fazer o que eu fiz. Então em João 14 o contexto é exatamente esse: assim como o Pai está em mim, eu faço a vontade do Pai, eu nele, ele em mim. Por isso eu estou fazendo as obras que eu faço. Então quando vocês veem as obras que eu estou fazendo, os milagres que eu estou fazendo, é o Pai que está fazendo através de mim. Pastor, mas ele é Deus. Sim, irmão, mas você vai ler a Bíblia, é assim que funciona. Deus, ele fez as coisas no poder do Espírito Santo, na presença de Deus. E aí agora Jesus, dentro desse contexto, ele fala: olha, eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, se vocês crerem em mim, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim, se vocês estiverem em mim, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu também fiz. Mas deixa eu explicar: se vocês tiverem fé, vocês vão fazer obras ainda maiores. Não significa que você vai fazer milagres que Jesus nunca fez, milagres surpreendentes, espetaculares que Jesus não é nada disso. Vai fazer obras maiores, vai alcançar mais pessoas, porque o ministério de Jesus foi curto.
foi regional, foi local. E agora a igreja, o corpo de Cristo na terra, no mundo, está espalhado por toda a nação, por toda a terra. Por isso a igreja vai fazer obras maiores. Por exemplo, Pedro, na primeira pregação dele, cheio do Espírito Santo, ele converteu 3.000. A Bíblia não relata nenhuma vez que Jesus pregou, converteu 3.000 pessoas. Obras maiores, não é melhor ou maior que Jesus, não. Não pense que você vai ser melhor ou maior que Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Mas obras maiores nós vamos fazer através dele, não por nós. Nunca seremos deusinhos, eu pus aqui. Mas se acreditarmos de verdade nas palavras de Jesus, nós faremos as obras que ele fez e vamos fazer ainda maiores. Marcos 16, 17, 19 diz: estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vão falar novas línguas, em meu nome vão expulsar demônios, em meu nome vão curar enfermos. E esses sinais foi comprovado que seguiam os discípulos quando eles iam levar as boas novas, quando eles estavam fazendo a obra de Deus. Os sinais acompanham aqueles que obedecem e fazem com a motivação correta. Atos capítulo 5, versículo 12, coloca para mim, fazendo um favor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos de quem? Quem que estava fazendo sinais e prodígios maravilhosos? Quem? Os apóstolos. Pessoas de carne e osso, como eu e você. Filhos de Deus, servos do Senhor, o corpo de Cristo na terra, a igreja em ação. Eles estavam fazendo sinais e maravilhas. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Tinha as reuniões de casa em casa, como diz Atos 5,42. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo nas casas e no templo. Nós temos que aprender a conservar essas duas realidades, essas duas áreas da igreja, nas casas e no templo. Entendeu? Nas casas e no templo. Aí a igreja vai voar alto. Mas tem igreja que é só no templo. Não vai voar alto. Tem igreja que é só célula. Vai voo de galinha. Agora, se a gente obedecer, célula, as casas cheias da presença de Deus, vizinhos sendo convidados, a igreja reunindo de domingo, celebrando, nós vamos fazer obras maiores nessa cidade de Fernandópolis. Aleluia! Como estou entendendo? Bom, vai ficando aleluiada, isso não é bom para você, é bom para mim. Se encha de fé, Deus vai usar você. Você vai ser um instrumento de salvação para muitas vidas. Bom, você tem que crer nessa verdade, que é uma responsabilidade, uma verdade. Continua aqui para mim, não acabamos não. E muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de pregar Jesus o Cristo. Versículo 14. A grande admiração pela igreja. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Vai aumentar crentes nessa casa em nome de Jesus. Uma multidão de homens e mulheres. E ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos, macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Obras maiores, não significa que você vai ser maior que Jesus, mas até a sombra de Pedro curava. Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Foi depois do Pentecoste isso. Antes de ser cheio, ninguém faz obras maiores. Só através do Espírito Santo. Não tem super-homem, não tem mulher maravilha, crente. É só através do Espírito Santo. Eu e você somos apenas um instrumento, uma ferramenta na mão do Senhor. Essa declaração de João 14:12 só é verdadeira para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Boas obras é uma evidência dos que já nasceram de novo. Pelo menos naquilo que Jesus está dizendo. Eu conheço muitas pessoas que não são evangélicas, não são cristãs e faz boas obras. Você deve conhecer alguém. Faz trabalhos maravilhosos de ajudar os pobres, entidades. Televisão faz isso, não faz? Aqueles programas para dar para a casa da criança, para não sei o quê, para entidades e tal. Muitos estão fazendo boas obras, mas não é isso que Jesus estava dizendo. Não é caridade. Eu posso sim dar esmola, eu posso sim ajudar uma entidade, nós devemos fazer isso, mas não era isso que Jesus estava dizendo.
As boas obras de Jesus é levar o evangelho de Cristo. E só pode fazer isso quem nasceu de novo. Quem tem a presença de Deus pode levar Deus até aquele lugar. Tem muitas pessoas fazendo grandes campanhas, arrecadando muitos alimentos. Muitas delas, praticamente quase todas, que aqueles que não são cristãos, a motivação é egoísmo. Ou de se aparecer, ou propaganda, ou comercialmente. Ou alguns que se engajam em algumas obras sociais, é porque talvez ele teve um trauma de infância, então agora ele quer suprir aquele trauma, aquela carência, então ele fica usando todo o seu tempo para ajudar outras pessoas. Eu não estou falando que é errado, mas a motivação não está certa, isso não é bênção, não tem repercussão no céu. Quando nós nos propomos a ajudar a escola, foi chamado a gente no Barós, porque tinha uma sala que professor nenhum conseguia entrar, os carros estavam sendo riscados, os professores, eles não conseguiam dar aula. Foi assim ou não foi que fomos chamados? Não foi assim que nós fomos chamados? Pediram socorro. Para onde? Para a igreja. Nós começamos com uma sala de aula. O Projeto Alcance começou lá com uma sala. Não deu 2, 3 meses. Eles mesmos, não foi a gente que falou que estava ficando bom, não. Eles testemunharam. As coisas mudaram aqui, o ambiente mudou aqui nessa escola. Essa sala é diferente. Não é porque fazemos boas obras ou caridade, é porque levamos a presença de Jesus, as boas novas. Jesus é a boa notícia. É Ele que transforma, muda o ambiente. É o sal e a luz brilhando nessas escolas. E hoje, são várias salas de aula que nós entramos. Muitas crianças têm escutado falar de Jesus dentro da sala de aula, que era proibido. E tem mudado os ambientes, porque nós não pregamos religião, nós falamos de Jesus o Cristo, o Deus que pode transformar a vida das pessoas. Nós vamos fazer obras maiores nesse ano, e Deus quer usar você. Cutuca o seu irmão e fala assim: você está disposto, meu irmão? Você está disposto, minha irmã? Sai da tua zona de conforto, irmão. Essas grandes obras de Jesus, que Jesus disse, está relacionada com a mensagem do Evangelho, as boas novas. Evangelho, essa palavra no original é exatamente isso, boas notícias. Não existe melhor notícia que Jesus. Nossa, Jesus. Eu vou começar de novo, vou trancar a porta, você não vai sair daqui. Eu vou tentar de novo. Não tem melhor notícia do que Jesus. Mas para você é salário melhor. Ah, não tem melhor notícia, promoção de emprego. Ah, não tem melhor notícia. Ei, deixa eu te falar, você está com o foco errado, é por isso que você está cheio de depressão. A melhor notícia é Jesus na sua vida, porque se você morrer agora, você vai direto para o céu, você é promovido. Você está promovido no emprego, mas sem Jesus, você vai para o inferno. A melhor notícia é Jesus o Cristo, aleluia. A sua obra da cruz em nós. O que adianta você ganhar muito dinheiro e ir para o inferno? Ser um bom profissional e ir para o inferno? A melhor notícia, o Evangelho, as boas novas, é Jesus, o Salvador, aquele que morreu na cruz, a obra dele em mim, em você. A pregação do Evangelho de Cristo, ela é acompanhada de sinais e maravilhas. Eu lembro quando Jesus enviou aqueles 40, depende da versão, 42, ir nas casas e pregar a paz, como nós fazemos a casa de paz. E esse ano se prepare você, em nome de Jesus, para pelo menos 2 casas cada um, em nome de Jesus. Jesus enviou aqueles de 2 em 2 nas casas, dizendo: haja paz nessa casa. Eles voltaram a extasiar, dizendo: Jesus, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome os demônios têm que ficar quietinhos. Nós ficamos admirados. Jesus falou: vocês estão admirados com isso? Sabe, vocês têm que admirar, é porque essas vidas estavam perdidas, e agora elas vão para o céu, elas são salvas. Essa é a alegria da igreja, é conversão. Nós não estamos felizes e alegres, vamos fazer uma grande festa, porque estamos entrando num tempo bonito, é porque lá vai caber mais gente para ser salva em nome de Jesus. Essa é a verdade, essa é a vontade de Deus para nós. Mas nós fizemos o melhor para Ele, sim, dentro das possibilidades e além delas, pela fé. Obras maiores só é possível através do Espírito Santo de Deus em mim. Você pode dizer amém? Obras maiores você só vai viver mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um crente sem fé é um carro sem gasolina, sem combustível. Não vai a lugar nenhum.
Você precisa ter essa fé. Pastor, mas eu não tenho muita habilidade para falar. Pastor, eu não tenho muita carisma. Irmão, mais do que eu. Todo mundo que vem na igreja, e aquele que vem uma vez só fala, esse pastor é bravo, né? É bom que me fique assim por um tempo mesmo. Mas eu escutei várias vezes. Almoçando no restaurante uma vez, falou, esse aí é o pastor bravo da tua igreja? Eu falei, meu Deus, a fama. Não interessa se você tem a cara feia ou bonita. Não interessa se você não consegue ser atraente às pessoas. Interessa que o Espírito Santo está em você e flui através de você. Você vai fazer obras maiores, porque é por Ele, não é por você. É por Ele, não é por mim. Essa obra é muito clara, que é por Ele, não é por mim. Bom, já estou terminando, amém? Está aprendendo, hein? Sei que não faz mais alto que ele no culto da noite não, que você vai ver. Qual a relação da fé com obra, pastor? Toda. Quero terminar com esse texto, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 14. Vamos seguir alguns versículos. Vou abrir aqui no meu também. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Irmãos, esses versículos aqui, eles foram, às vezes, mal entendidos e até querendo ser refutados por alguns pais da fé do começo da igreja. Se eu não me engano, até Lutero não queria aceitar muito isso, porque achavam que Tiago está falando que a salvação é por obras. E Tiago não está dizendo isso aqui, não tem nada a ver. Então nós vamos entender esse texto aqui, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, eis que eu te abençoo em nome de Jesus. Tratem de se esquecer e de se alimentar bem. Tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, repete comigo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Preste atenção, Tiago não tem nada, não está falando nada de salvação por obras aqui, nada, mas ele está falando o seguinte, mostra-me a tua fé, que eu vou mostrar a minha fé através das obras que eu faço. Porque tem muito crente cheio de fé, mas não estende a mão para nada. Não leva 1 quilo de amor na célula. Não oferta nada no cofrinho da célula. Não dá uma oferta generosa na obra de Deus. Não ajuda aquele que está necessitado. Não estende a mão àquele que está precisando. Eu estou falando de perto, pessoas perto da célula. Você tem fé? Tiago está dizendo, mostra-me a tua fé, que eu vou te mostrar através das minhas obras a fé que eu tenho. E aí ele usa até Abraão, se eu não me engano é nesse contexto também. Volta lá, por favor, onde nós paramos. Mas alguém dirá, você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem. Como você está entendendo? Eu acredito em Jesus. Porque tem crente é o seguinte, fala, glória a Deus porque Ele me salvou, agora que o resto se exploda. Então você está enganadíssimo. Se você acha que Deus te salvou, Ele te escolheu, Ele te buscou, o Espírito Santo te convenceu, você correspondeu com a fé, porque você é bonitinho, porque você é bonitinha, porque você estava precisando, não tem nada a ver com isso. É obra muito maior do que isso. Deus que te salvou, para que você seja um instrumento de salvação na tua família, naqueles que te cercam. Irmãos, Deus Ele faz assim. Uma família que não tem nenhum cristão,
Ele vai atrair um para ele. A hora que essa pessoa corresponder em fé e se converter de verdade, é a porta de entrada de muita daquela família ser salva. Quantos concordam comigo? Já aconteceu isso na sua família? É assim que funciona. É assim que funciona. Ele vai buscar. O Espírito Santo fica lá, batendo na porta. E quando ele corresponde com fé, e essa pessoa é salva, essa pessoa é transformada, ele é um instrumento para que a casa, a família dele, as pessoas que cercam os amigos, sejam salvos através da vida dele. Você não está sendo salvo para frequentar a igreja. Sentar numa cadeira confortável, no ar-condicionado. Boa palavra, não posso dizer, senão vai achando que eu estou me elogiando, mas um bom louvor, isso não tenho dúvida disso nessa casa. Não é só para isso que você foi salvo, não. Você foi salvo para ser usado por Deus, fazer grandes obras lá fora, para fora dessa porta. Aqui você recebe o alimento, as estratégias, as ferramentas, o poder, a fé, para operar lá fora. Você precisa entender isso. Então o Tiago está dizendo, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras? É aqui que é o segredo. Não tem nada a ver que a obra é mais importante que a fé, mas a fé ela é acompanhada por obras. Se nós como igreja, nós cremos que a igreja comum foi colocada nessa cidade, para ser bênção nessa cidade, nós precisamos ser bênção na cidade. É por isso que nós saímos igual um louco, no dia do aniversário da cidade, marchando, alguns quilômetros e gastando dinheiro, seja de caminhão de som, seja de plaza. Para quê? Para se aparecer? Não, para que o nome de Jesus seja exaltado nessa cidade e seja abençoada sobre o povo que está nessa terra, pisando em Fernandópolis, estendendo a mão e dizendo, Jesus reina neste lugar. Obras maiores. Não faz sentido ser igreja se a gente se reunir aqui e ficar aqui só, curtindo um bom som, um bom louvor. Deixa eu falar também uma boa palavra. Obrigado pelos améns, aleluia. Irmãos, não é para isso que você foi salvo. Aqui é só para a gente se preparar como um grande exército, sair para Fernandópolis e declarar que Jesus é o Senhor. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta. Há poder no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Mais um pouco. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus, até o 26. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Não é pelas obras, mas é a fé conjunta com as obras. Por isso que esse texto muitas vezes mal compreendido, achando que a obra ela é mais importante que a fé. Não, a salvação é pela fé, mas a fé tem que acompanhar as obras. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Pastor, quem é essa prostituta Raabe que foi justificada? Se você ler a Bíblia, você sabe. Ela foi um instrumento de Deus ali para esconder os espias no inimigo. E ela creu, é a fé dela, que estava maior que os próprios espias. Foi a fé dessa mulher que Deus olhou. E aí a obra ela fez, escondeu os espias ali, salvou da morte. Então é a fé junto com as obras, quando acolheu os emissários que os fez partir por outro caminho. E último versículo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, eles falam, eu creio, pastor, eu tenho uma fé em Deus, você não faz ideia, mas nunca levou uma pessoa para Jesus. Que fé é essa, meu filho? Fé só para você? Fé só para você? Você acha que você está certo? Não, a fé é para mim, pastor, eu tenho fé para receber milagre. Deixa eu te falar uma coisa, pode continuar com ela, mas a tua fé tem que levar a fazer boas obras, a levar pessoas a Jesus, a se converter. Precisa, irmão.
Você precisa ser um instrumento, você precisa se doar. Você precisa buscar essas pessoas, você precisa trazer as pessoas, você precisa convidar as pessoas, você precisa orar pelas pessoas, presentear essas pessoas. Faça de tudo para ser um instrumento de salvação para essas vidas. Pensa no teu amigo, pensa no teu vizinho, pensa no teu pai, pensa na tua mãe, pensa no teu irmão, pensa no teu filho, pensa em alguém querido seu. Se morresse hoje, para onde ele vai? Para o inferno. E você está do lado dessa pessoa quase 24 horas por dia. Seja sábia. Seja sábio, homem. Seja santo. Seja cheio do Espírito. Porque o Espírito Santo que está em você vai convencer aquela pessoa. E quando você convidar, ela não vai resistir ao teu convite. Quero terminar aqui. Feche teus olhos. Quero fazer um apelo. Não sei se quantos vão vir. Não sei quantos o Espírito Santo falou. Está mexendo com você. Está queimando o seu coração por vidas. Se não couber aqui na frente, não tem problema. Você fica em pé no corredor, mas de alguma forma você vai sair da tua zona de conforto, mostrar para Deus, falar, eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu não vou ser mais consumidor de culto. Mas vou ser um discípulo obediente, que vai obedecer a tua ordem de pregar o Evangelho, de fazer discípulo. Eu vou me doar, eu vou fazer obras maiores nesse ano do que eu fiz até hoje na minha vida de crente. Mas não vem na empolgação aqui, não. Eu não quero que você venha empolgado, mas eu quero que venha de maneira racional e o Espírito Santo queimando o seu coração. Já nesse ano vai ser diferente, pastor. Deus, esse ano eu estou me entregando por completo. Eu vou fazer obras maiores, eu vou ser um instrumento das tuas mãos. Eu vou me dedicar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou orar mais. Eu vou buscar mais. Eu vou me render mais. Eu vou convidar mais as pessoas. Vou parar de olhar só para o meu umbigo. Eu vou começar a olhar ao meu redor. Eu não vou mais ficar quieto vendo que o meu marido está indo para o inferno, minha esposa, ou meu filho, ou minha irmã, ou meu irmão, ou meu amigo, ou meu vizinho. Se ele falar para mim parar de convidar ele, eu vou parar, mas eu vou continuar orando, Deus. Me usa para fazer obras maiores. Sabe, obras maiores, talvez essa palavra maiores significa que você vai pregar para a multidão. Deixa eu te falar uma coisa. Teve um homem uma vez, que Deus falou para ele uma promessa, que ele ia ganhar a multidão para Jesus. E esse pastor, eu não lembro se era uma conferência, não lembro o que foi. Ele fez uma pregação daquelas, ele falou, eu creio que Deus vai me usar para converter milhões de pessoas. E na plateia uma pessoa só se converteu. Um jovenzinho, se eu não me engano era o Benny Hinn. Só converteu um. Mas através dele, converteu aquele jovenzinho chamado Benny Hinn. E esse pastor, ganhou milhões para Jesus. Ele faz parte dessa colheita porque ele pregou para esse que se converteu sozinho. Talvez obras maiores tuas esse ano é ganhar essa pessoa que Deus está colocando no seu coração. Mas chega dessa zona de conforto. Quantos estão dispostos a parar com essa vidinha medíocre de ser cristão, só ficar de boa, vir aqui e tal, ouvir uma palavra, mudar um pouquinho, tal. Mas não, Deus, eu quero parar de ficar preocupado só comigo. Eu não quero ficar também, eu quero que me coloque aí para ser líder. Não, se Deus tem para você, você vai ser. Mas esquece isso agora, esquece o ministério. Estou falando obras maiores aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo. Se você é essa pessoa que deseja sair dessa zona de conforto, eu quero te chamar, corre aqui na frente. Não vou ficar apelando para você vir, não, mas só aqueles que o Espírito Santo tem chamado para fazer obras maiores desse ano 2020. Em nome de Jesus.